Preste bem atenção, veja bem o que nos diz a palavra de Deus. Em Provérbios 29, 2, Salomão ele diz assim: quando os justos governam, alegra-se todo o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Vou repetir para que você possa entender as palavras do nosso amado irmão Salomão, o homem que foi mais sábio do mundo, a qual ninguém nunca será tão sábio como ele. Deus deu uma sabedoria para Salomão que era político, porque a política foi criada por Deus. Isso está tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Amém? Então ele exercendo a função de rei, ele exerce uma função política, um político. Amém? Fazendo política para ajudar o seu povo, a sua nação a vencer, a prosperar, a ter benefícios e ter aquilo que necessita. Então a política ela é um trabalho e ela é necessária e foi criada por Deus esse trabalho, porque o trabalho foi criado por Deus. Amém? A Bíblia diz que temos que amar o próximo como a si mesmo, temos que nos ajudar uns aos outros. Isso é a palavra de Deus, isso é a vontade de Deus, que é a sã doutrina. Amém? Então não é uma questão de opção, quer dizer, a opção ela existe, ela está aí. A gente exerce ou não exerce o bem, né? A gente pode obedecer a Deus ou não, mas essa é a vontade de Deus. Então Salomão foi político, como seu pai Davi, o rei Davi, que foi levantado por Deus, foi político também. Amém? Então ele, como um bom político, ele sabia a diferença, diagnosticar e diferenciar um bom político do mau político. Olha isso. E aí ele segue dizendo em Provérbios 29, 2, ele diz: quando o justo, o homem justo, o homem de Deus, o servo de Deus, ele governa, então o povo se alegra. Por que o povo se alegra, apóstolo Nilton? Porque tem bênção, tem vitória, porque o homem de Deus ele não está preocupado com os lixos e as porcarias dessa terra, ele está preocupado em agradar a Deus primeiramente acima de todas as coisas e ama o próximo como a si mesmo, que é o segundo e maior mandamento para ele subir para o céu. Então ele já vai exercer a função dele, que já é do natural dele, que já está no sentimento dele, de servir a Deus acima de tudo e todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então ele, exercendo a função do poder, ele obtém os recursos. Ele obtém os recursos. Esses recursos que foi pago pelo povo, com seus impostos, com o suor do seu trabalho, com as suas empresas, com tudo. Todo esse imposto arrecadado, agora esse homem de Deus, ele reverte esse dinheiro em benefício para essas próprias pessoas, porque o dinheiro é do povo. Então essa é a diferença daquele que tem Deus na vida e aquele que não tem Deus na vida. Só que o diabo há muito tempo ele distorceu a verdade dos fatos. Ele colocou que o servo do diabo que tem que estar lá. É o servo do inimigo que tem que estar lá. E não é o servo de Deus não. Como assim? Então você nota aí coisas que às vezes eu falo perplexo. Porque as pessoas querem ensinarem coisas, principalmente as coisas de Deus, mas não tem conteúdo. Não tem base, não tem fundamento, não tem estudo, não tem informação. E o diabo pega a desinformação do homem para distorcer a verdade e colocar os dele no poder. Porque aí é roubo seguido de morte, é gente matando gente na rua, é gente passando fome, é todo tipo de sofrimento e dor e humilhação. E destruição, os hospitais desaparentados, não tem medicamento, não tem médico, não tem nada, e o povo morrendo, sofrendo. Olha isso aí. Olha isso aí. O pessoal com câncer morreu muito mais pessoas com câncer por falta de medicamentos e tudo do que esse Covid aí. E por que não tem medicamento se a gente é o país mais rico do planeta? Isso aqui é uma má gestão. O problema é uma má gestão. E por que existe a má gestão? Principalmente pela corrupção. Principalmente pela corrupção. Porque o homem, quando não teme a Deus, ele é corrupto. Não vem com essa aqui, não. Quando o cara não se preocupa, acha que Deus está lá no céu e ele não vai fazer nada, ele, não tô nem aí. Ele vai e mete a mão na cumbuca. Lógico que é. Apóstolo, você está dizendo que todo homem de Deus, às vezes, ele não fraqueja, não falha? Não estou dizendo isso. Você não vê que Judas era pilantra lá, né? Ele enfiava a mão na salva e roubava o dinheiro até da igreja. Era ladrão, roubava o dinheiro da igreja, metia o dinheiro na mão na salva lá, ó, no gasofilaço e roubava o dinheiro da obra de Deus. Que era um pilantra, um ladrão, corrupto, mau caráter. Lógico que tem homem de Deus que não tem vergonha na cara. Mas não é todo mundo não. Dos 12 lá, quem era pilantra era só Judas.
Então não vamos colocar todo mundo no mesmo tacho, não. Tem que estar vigiando. Essa é a vontade do diabo, de você achar que todo servo de Deus é vagabundo, é safado, é ladrão. Que vai chegar lá e vai ficar com vagabundagem. Aí você pensa assim, eu não vou votar no nome de Deus porque senão vou corromper o irmão. Irmão, para de besteira. Se a pessoa já é corrupta, chega lá e faz corrupção. Se a pessoa já gosta de dar golpe nas pessoas, quando chega lá dá golpe. Agora quando a pessoa é honesta, chega lá e vai fazer um trabalho honesto, digno e vai lutar contra isso ainda. Para ajudar o pobre, a viúva, o necessitado. É o que diz a palavra de Deus, porque Salomão não era um pilantra, não. E ele era um político. Davi também não era um pilantra, não. E ele era política. José não era pilantra, não. E era político. Daniel não era pilantra, não. E era político. Olha isso. E se você for em Romanos capítulo 13, você vai ver que todos devem se sujeitar às autoridades governamentais, os políticos, porque todos os governantes foram levantados por Deus. E aquele que está indo contra isso, está indo contra a palavra de Deus, aquilo que Deus constituiu, trazendo para si grande condenação. Aí o povo sofrendo aí sem emprego, são mais de 33 pessoas desempregadas no país aí. 33 milhões. Olha isso aí. 33 milhões. Mais de 30 milhões de pessoas passando fome sem ter o que comer. Tem gente morrendo de fome no país. Um país que produz alimento para 2 bilhões de pessoas no mundo. Tá certo isso daí? A gente é um país fracassado? Não, é a má gestão. Por quê? Porque quando o ímpio governa, o povo sofre. Aí Salomão estava errado? Uma palavra de milhares de anos atrás, ela ainda faz efeito na nossa vida hoje. A Bíblia ela é mais real, ela é mais atualizada do que o jornal de hoje. Vou ler de novo para você entender, ó. Quando os justos governam, quem são os justos, apóstolo Nilton? Os homens de Deus. A Bíblia diz, o justo viverá pela fé, que nós somos os justos, escolhidos de Deus, o povo de Deus. Então é o povo de Deus que tem que governar, porque ele tem temor a Deus. Ama a Deus sobre tudo e os irmãos. Aí fala, não, esse recurso é para ajudar o pobre, aqui a viúva, o necessitado, para gerar emprego, para investir em saúde, educação, segurança, saneamento básico, ciência, tecnologia, porque como é que a gente vai avançar, o país vai avançar se não tiver tecnologia aqui? Como? Como que vai avançar o país se não tiver recurso? A gente tem que fazer igual os chineses. O chinês fez agora o computador quântico com 6G. Esses caras são incríveis, os chineses, né? Por isso que os caras são quem são, né? Eles não têm o que a gente tem, não têm as riquezas que a gente tem, eles não têm as matérias-primas que a gente tem, não têm o que a gente tem aqui, eles é o que a gente nunca foi. É isso que eu não entendo. Quer dizer, eu entendo muito bem o nosso problema aqui. O nosso problema é de gestão e o povo que anda, sabe, não vigiando. Prefere colocar um servo do diabo no poder do que colocar um servo de Deus. Prefere colocar um endemoniado no poder do que um homem que está com a Bíblia na mão. Olha isso aí. E aí fica assim aqui, ó, essa baderna. Porque se a pessoa não teme a Deus, vai temer o homem. Se a pessoa não tem temor a Deus, não está preocupado com o que Deus vai achar, vai pensar o que Deus vai fazer, vai estar preocupado com o que o homem pensa. Porque tem gente que já tem a mente cauterizada no pecado. A pessoa já acostumou a ser picareta, pilantra, mau caráter, e acha que Deus está no céu e está tudo bem. Ah, Deus perdoa. Tem até gente que fala assim, quem perdoa é Deus, né? Não é assim? A pessoa não perdoa, né? Aquela pessoa um pouco ruim, má, não perdoa não, aí fala assim, quem perdoa é Deus. Querendo dizer assim, Deus vai perdoar tudo, até a maldade que ele faz, a maldade que ela faz. Você entende? A pessoa cauterizada no pecado é assim. Ela acha que vai fazer o inferno, ele vai fazer o mal, ela vai fazer o mal. Deus perdoa, tá tudo bem. Não tá tudo bem, não. É só você começar a ler a Bíblia que você vai ver que Deus não pensa assim, não. É só começar a estudar a palavra de Deus que você vê de Gênesis, Apocalipse, Deus abrindo cova para matar gente. Deus engoliu famílias inteiras. Principalmente quem se levanta contra a obra de Deus, se levantando contra os profetas e contra os ungidos, levantando com Moisés lá, que nem Datã, Corá e Abirão. Abriu o buraco, engoliu eles, a família todas dele foi pro inferno com a casa, com tudo. Com os bichos, com os cachorros, com os animais, com as galinhas, com tudo. Foi tudo embora. Deus fez isso daí. Tá na Bíblia isso daí. Não, mas nós estamos na graça agora, apóstolo Nilton. E agora na graça é diferente. Irmão, não entendo. Quando eu vejo os filisteus invadindo Jerusalém, na Israel lá, e fazendo inferno, aí agora no século XXI você vai ver aqueles egípcios lá, esses países que entram lá, é os filisteus. Só você pesquisar na história, é o mesmo povo. Só você pesquisar. Quando eu vejo o povo tendo guerra lá, na época, na Bíblia no passado, há 2, 3 mil anos atrás, eu olho agora